Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e, com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar dela passar os seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, enquanto vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. E dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse a sua própria filhinha. E assim lá foram elas para a casa da rica senhora. E o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas de baixo de um branco puríssimo e um vestido de lã, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou sobre suas roupas velhas, em especial pelos seus sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara no fogo, onde se reduziram a cinzas. A menina então ficou muito triste, pois ao mesmo tempo, com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos, feitos por suas próprias mãos, haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora ela era obrigada a ficar sentada e quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder em seu coração e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos, mais do que qualquer outra coisa. Como a menina já tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do seu sacramento, a senhora levou a um velho sapateiro aleijado para que lhe fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrine do sapateiro havia um par lindíssimo de sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refulgiam, pois, apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com seu coração, faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com o sapato da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones da parede, até as estátuas, não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada sobre os sapatos vermelhos de sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. E no domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha a barba ruiva.
ele fez uma mensura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu os pés e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele sorrindo e piscando um olho para ela. E mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para cá e para lá para admirar os sapatos que esqueceu de cantar. Que belas sapatilhas! Exclamou o soldado ferido quando ela e a velha senhora saíram da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja, até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois um czadars e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem. Mas os pés da menina não paravam de dançar. Eles ainda continuavam dançando no ar como se estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar, na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e penas que se escoiçavam. Mas, afinal, os pés da menina se acalmaram. E de volta a casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateiramente no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar se tornou fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que, no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora e escada abaixo, primeiro uma gavota, depois um czadars e em seguida giros arrojados, de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades, até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos em seguir em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram a dançar estrada abaixo, atravessar os campos elameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva, com o braço na tipóia e usando sua jaqueta curta. "Puxa", disse ele, "que belas sapatilhas!" Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos,
Mas, por mais que puxasse, eles continuavam firmes. E ela saltava primeiro num pé e depois no outro, para tentar tirá-los. Mas o pé que estava no chão continuava dançando, assim mesmo, e o outro pé, na sua mão, também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava, e dançava sem parar, por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Dançava a noite inteira, na mais escura e no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível e não havia descanso para a menina. Ela entrou então no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você, a não ser as entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta em todas as aldeias e baterá 3 vezes em cada porta. E quando as pessoas espiarem que é você, temerão que seu destino se abata por elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina então implorou misericórdia, mas, antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. E ela dançou por cima da urzes, através dos riachos, por cima das cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à antiga casa e viu as pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou então as tiras dos sapatos vermelhos com o machado, mas os sapatos não se soltavam dos pés da menina. Ela se lamentou então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. E foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos, com os pés neles, continuaram dançando, floresta fora e morro acima, até desaparecerem. E a menina era, agora, uma pobre aleijada e teve que descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada. E nunca mais ansiou por seus sapatos vermelhos.